Vamos nessa então, porque as eleições municipais deste domingo deram o que falar, tanto pela disputa em algumas cidades que irão para o segundo turno, quanto pela demora da apuração total dos votos. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, concretizou-se o que era esperado de acordo com as últimas pesquisas. Na capital paulista, Bruno Covas, do PSDB, alcançou 32,85% dos votos, contra 20,24% de Guilherme Boulos, do PSOL. Lá no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, atingiu 37,01% dos votos, ante 21,90% de Marcelo Crivella, do Republicanos. Agora começa a corrida para os nomes que ainda estão na disputa atraírem mais apoio da população, levando em conta as legendas e os candidatos que ficaram para trás. Na maior cidade do país, até o momento, a maioria dos candidatos ainda não se pronunciou sobre o segundo turno, com exceção do petista Gilmar Tato, que já declarou apoio a Guilherme Boulos. No entanto, essa estratégia do candidato do PSOL pode virar uma arma contra ele mesmo, visto que os tucanos já articulam a campanha de embate ao adversário. No geral, o MDB se manteve como o partido com maior número de prefeitos eleitos pelo país, em pelo menos 766 municípios, e o PT será a legenda mais presente no segundo turno em 15 das 57 cidades em que haverá a disputa. Thaís Oyama, eu começo por você, o seu balanço das eleições municipais em primeiro turno que ocorreram ontem em todo o país. Paulo, acho que os colegas, você vão escolher alguns aspectos, mas eu queria fazer um recorte aí, puxando pela última frase da sua fala. Você falou que o PT vai ser o partido mais presente no segundo turno das eleições municipais. Eu queria relativizar essa notícia. Primeiro, porque o PT vai estar presente, sim, em 15 das 50 e tantas cidades em que vai haver segundo turno. Mas ele só vai estar em 2 capitais. Dessas 15 cidades, apenas 2 são capitais, Vitória e Recife, né? Então, o Brasil tem 26 capitais, o PT tem chances de disputar a prefeitura em apenas 2. Lembrando que a gente está falando daquele partido que já almejou ter mais de 1.000 prefeituras. No auge da glória, do tempo do Lula, etc., o PT planejou e achava possível fazer mais de 1.000 prefeituras em todo o país. Aí veio o mensalão, aí veio o petrolão, e aí veio o castigo e o troco do eleitor, né? Então, o PT saiu, olha só, em 2016 o PT perdeu 60% das prefeituras. Ele saiu de 600 e poucas prefeituras para apenas 254. Foi uma perda de 60%, um tombaço em 2016, que foi logo depois da eclosão do Petrolão e da Lava Jato no seu pico, né? Então, esse foi o PT. Agora ele sai dessa eleição menor ainda. Ele sai com 189 prefeituras, ou seja, de 2016 para cá ele ainda perdeu 65 prefeituras. Não é pouco, a redução do PT não é pouca, não é desprezível. E daí ele não só perdeu mais prefeituras ainda, essas 65 dessa eleição, não só diminuiu mais ainda, como pela primeira vez em São Paulo, ele ficou, pela primeira vez em 35 anos, ele ficou fora da disputa do segundo turno. Então, a última vez que isso tinha acontecido foi lá em 85, quando o Jânio Quadros disputou e ganhou do Fernando Henrique Cardoso, e o candidato do PT, que era o Eduardo Suplicy, ficou em terceiro lugar. Então, desde então, isso nunca mais aconteceu. O PT sempre esteve no páreo quando houve segundo turno. Um dos partidos era o PT e isso não aconteceu agora. Isso é uma coisa inédita. E tem mais, além de ficar pela primeira vez em 35 anos fora do segundo turno, o candidato do PT nessa eleição em São Paulo, o Gilmar Tato, ficou atrás de um candidato que se identifica pelo nome de Mamãe Falei. O Gilmar Tato, candidato do PT, ficou atrás do Mamãe Falei. O Gilmar Tato fez 8,65% dos votos e o Mamãe Falei 9% e alguma coisa. Então, foi a segunda pior marca que o PT, aliás, foi a pior marca do PT em toda a história. A segunda pior foi do Fernando Haddad,
lá em 2016 também, mas de novo, foi naquele auge, o impeachment da Dilma, a Lava Jato e tudo mais, o PT então estava no fundo do poço, e aí o Haddad fez a pior marca do PT, mas mesmo assim foi mais que o dobro do que fez dessa vez o Gilmar Tato. Então, esses são os resultados das eleições municipais, e é claro que elas não refletem as eleições presidenciais, mas elas dão indícios, sim, do que pode acontecer, elas passam recados, e acho que a gente já pode selecionar algumas coisas aqui que essas eleições municipais disseram a respeito das eleições presidenciais para o PT, nesse recorte que eu estou fazendo. Então, nesse recorte que eu estou fazendo, o que disseram as eleições municipais? Disseram que o eleitor está se deslocando daqueles extremos mais para o centro, né? Então, voltando de novo para o balanço das capitais. Nas capitais em que o cenário já está definido e que o prefeito foi eleito em primeiro turno, todos os partidos, não tem nenhum PT, né? Tem DEM com 3 capitais, depois tem PSD, tem PSDB também, mas não tem PT em lugar nenhum. E também, o que mais que essa eleição diz? Diz que na esquerda o castigo do PT não acabou. O eleitor continua punindo o PT por todo o seu passado e não está votando no PT. E a terceira coisa que a gente pode dizer ainda é que o PT, enquanto o PT insiste ainda em brigar pela hegemonia no campo da esquerda, o PSOL ganha cada vez mais espaço, como a gente viu aqui na eleição de São Paulo e na ascensão do Guilherme Boulos, o candidato do PSOL. Então, isso tudo junto. E lembrando que o próprio Guilherme Boulos, candidato do PSOL, já foi também candidato à presidência da República. Lembrando de tudo isso, a gente pode dizer que não são desprezíveis as chances de o PT, que dessa vez ficou fora do segundo turno na eleição de São Paulo pela primeira vez, também fique fora do segundo turno nas eleições presidenciais de 2022. Paulo Figueiredo Filho Bolsonaro ontem no Facebook disse o seguinte: esquerda sofreu derrota histórica e a onda conservadora chegou para ficar. Você concorda com o presidente ou não? Olha, vou começar o programa hoje numa tônica bastante diferente, discordando do presidente e concordando com a Thaís. Thaís, praticamente todas as minhas anotações em relação a esse tema você falou, e falou brilhantemente. É impressionante o encolhimento do PT, que a gente achou que talvez tivesse atingido um fundo do poço em 2016, mas não atingiu ainda, aparentemente não atingiu ainda. Além dos números que você trouxe, eu levantei também que o PT, hoje, o PT vai governar, em termos de somando todas as prefeituras, né, o PT vai governar 1,86% do país. A não ser que ganhe São Paulo, que eu acredito que o paulistano, muito inteligente e consciente, não vai deixar acontecer de novo. 1,86% do país para um partido que, se a gente olhar 10 anos atrás, era quase hegemônico, né, no Brasil. Chegou a ser o maior partido do país, ali disputando na época com o PMDB. Além da perda das capitais, o PT também perdeu muitos vereadores, né? Você pensa que em 2012 o PT tinha mais de 5.185 vereadores. Em 2016 caiu para 2.808 e agora conseguiu cair mais ainda, né? Perdeu algo como 200 vereadores no país. E por que esse número de 200 vereadores é interessante, né? Porque a gente está aqui, nesse momento, falando sobre a ascensão do PSOL. Eu acho que é um tema importante da gente falar. Você pode observar que o PSOL agora está vai disputar o segundo turno. Perdão, eu até fiz essa confusão, né? PT e PSOL é muito parecido, mas o PSOL vai disputar o segundo turno agora na maior capital do Brasil, na cidade mais importante do Brasil, que é São Paulo. E a gente está falando de um partido que conquistou, pelo menos até os números, o balanço que eu tinha fechado, alguma coisa perto de 90 vereadores. O PSOL conquistou no total menos vereadores do que o PT perdeu de 2016 para cá, ou seja, praticamente nada, né? Mas é um partido que está ganhando bastante relevância nas grandes capitais, né? Nos grandes centros urbanos. E esse parece ser um movimento interessante, esse deslocamento, essa nova esquerda que ganha força nos centros urbanos é um fenômeno que a gente tem visto na Europa também e muito fortemente aqui nos Estados Unidos. Uma ala grande do Partido Democrata abraçou esse marxismo pós-modernista, divisivo e
E isso tem acontecido de forma sistêmica nos grandes centros urbanos. E é um fenômeno interessante que você vê o trabalhador comum se afastando da esquerda, o homem comum, o homem que pega o ônibus, o homem que trabalha, o homem muito fortemente, o homem trabalhador do campo, esse se distanciou, não tem mais aquela ligação entre esquerda, o operário, o trabalhador, o homem do campo e a esquerda, né? Essa separação aconteceu quase que completamente. E hoje esse pessoal tem uma tendência de voto mais conservador e enquanto isso a esquerda vai se resumindo ali, se fiando dentro dos grandes centros urbanos, uma população meio revoltada, né? Um grupo mais revoltado, um grupo mais jovem, mais intelectual, um pouco mais desconectado da vida do homem comum brasileiro. Bom, e por que eu discordo da fala do presidente? Eu não enxergo essa onda conservadora toda no Brasil traduzida nessas eleições municipais. O que você teve foi, na ausência de candidaturas sólidas e nomes sólidos de direita e conservadores por todo o Brasil, você não teve um nome bom, forte, lamento para o Russomano, mas não era um bom nome, nunca foi um nome bom e forte em São Paulo. No Rio você não tinha praticamente ninguém, como aliás é meio que a tradição no Rio, né? O Witzel foi meio que um cavalo de Troia que cavalgou ali nas costas do Bolsonaro. Então, se você for analisar isso, não dá para você enxergar essa onda de direita que o presidente enxergou. Na esquerda, você enxerga uma derrota muito grande do PT, mas, por outro lado, vale chamar a atenção e vale prestar atenção nos centros urbanos, por enquanto ainda de forma muito incipiente, no crescimento dessa nova esquerda, que é a tendência mundial para quase todos os partidos de esquerda. Josias, ontem às 11h25 da noite, Fernando Haddad foi ao Twitter dizer o seguinte: progressistas, ninguém arreda o pé de São Paulo até a vitória de Guilherme Boulos e a derrota dos tucanos. Vamos à luta. Josias, isso significa que o candidato do PT sempre foi o Boulos? Um pedaço do PT queria o Boulos desde o início, né? Porque eles não tinham para você ter uma ideia, a alternativa que o Lula oferecia, depois que o Haddad se recusou a aceitar essa candidatura, era o Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde dos governos do PT, e teria tido Alexandre Padilha, acho eu, um desempenho tão sofrível quanto o Gilmar Tato. Então o PT estava vendido nessa eleição. Depois de uma eleição, é muito comum tentar extrair explicações das urnas. Esse exercício ele é mais útil quando quem analisa toma um cuidado elementar de não cair na tentação de utilizar eleições já apuradas para prever o resultado da eleição seguinte. Observada essa precaução, o esforço para decodificar ali os sinais emitidos pelo eleitorado é muito saudável e pedagógico. Essas urnas de 2020 trouxeram à tona um eleitor muito diferente daquele que votou na disputa presidencial de 2018. Há 2 anos, o brasileiro estava indignado com o petismo no varejo e irritado com a política no atacado. Queria chutar o balde. Estava buscando ali um antipetista que fosse capaz de virar o sistema do avesso. Deu na eleição do presidente Bolsonaro. Essa eleição da pandemia trouxe à tona um brasileiro mais inseguro. Em vez de mudar tudo isso que está aí, como se costuma dizer, esse eleitor revelou ali uma propensão a manter o que ele imagina que está funcionando. Então, o grosso do eleitorado evoluiu da vontade de mudar para o desejo de conservar. Valorizou resultados em detrimento do discurso mais ideológico. No geral, prefeitos que aproveitaram a visibilidade proporcionada pela crise sanitária para valorizar o ser humano, esses prefeitos foram premiados. Houve uma espécie de despolarização compulsória do ambiente político. Essas urnas de 2020, elas sinalizaram para a extrema-direita, de timbre mais bolsonarista, que é preciso retirar o ódio do pudim. É preciso adicionar a esse pudim resultados. E o recado que foi enviado à esquerda de viés petista foi o de que pode estar em curso uma renovação. Quer dizer, o PT demorou tanto para produzir uma autocrítica
que surgiu na cara do Guilherme Boulos um PSOL que tem a aparência de autópsia para o PT. E o pano de fundo dessa conjuntura toda é um avanço de legendas do Centrão e adjacências, o grande Centrão. Por hora, quem mais elegeu prefeitos foram o MDB, o velho MDB de guerra, o PP, que é um partido que está no topo do ranking da Lava Jato, de enrolados na Lava Jato, o PSD, do Gilberto Kassab, o PSDB e o DEM que se recupera nessa eleição, recuperou-se bastante. Quer dizer, após aquela ilusão do novo, a política brasileira continua girando como um parafuso espanado ali, ao redor das mesmas oligarquias partidárias. E a solução de 2022 vai passar por esse bololô aqui de partidos. Esse é o cenário que está posto depois desse primeiro turno da eleição municipal. Então, houve recado aí para todo mundo. Quem entender melhor, quem decodificar melhor esses recados, tem mais chances de se dar bem para frente. Acho que o PT é um caso ali meio... é um ponto dentro da curva, não é nem fora da curva. Está previsto ali que está pagando o preço por ter plantado bananeira dentro dos cofres públicos. E essa direita, a extrema-direita, ou ela se apruma e entende que o eleitor agora está querendo resultados, menos ideologia, menos gogó e mais resultados, ou pode ter mais dificuldades aí para frente.